Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, professor e professora da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. Eu, presbítero Mauro Lúcio, estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Eu aqui do lado de cá e você aí do outro lado. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar aos amados irmãos que não foi possível dar continuidade àquele projeto de fazer a transmissão ao vivo, conforme nós fizemos aí em 2 ocasiões. A minha internet é uma internet de baixa velocidade e da última vez que eu tentei ela travou, não foi possível, de forma que percebi que é uma situação que foge ao meu controle. Em virtude disso, voltarei a fazer essa gravação e posteriormente postar como fazíamos antes. Em uma outra ocasião mais favorável, Deus nos dará recursos para que possamos colocar uma internet com uma velocidade maior e assim participar, interagir com os irmãos ao vivo. Mas é um sonho que nós vamos adiando e deixando para frente. Não desistimos, apenas adiamos. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, a salvação e o advento do Salvador. E hoje nós estaremos falando sobre a salvação e a vinda do Cristo, do Messias. Amém, amado? Iremos analisar como foi anunciado, profetizado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como se deu essa manifestação do Salvador, do Cristo e do Messias. Eu quero fazer com você, para nós não perdermos muito tempo, para não ficar um vídeo longo, entrar logo no tópico de número 1, o anúncio do nascimento do Salvador. Nós vamos observar relatos bíblicos que fala da vinda do Cristo, do Messias, do Salvador. Essa profecia ela foi dita no Antigo Testamento e ela se cumpriu literalmente em todos os seus detalhes no Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Vamos lá então, subtópico de número 1. No Antigo Testamento, conforme Lucas 24, 27. Jesus é o personagem central de todo o Antigo Testamento. Os profetas e a lei falavam da sua vinda. Em Gênesis, temos a primeira profecia acerca da sua vinda. Isaías se destaca como o profeta messiânico, em virtude da quantidade de textos relacionados ao Messias. Glórias a Deus. Amado, Jesus, ele é o centro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lá em Gênesis 3,15, ele é o descendente da mulher. Isaías, ele se destaca dentre todos os profetas do Antigo Testamento, porque as profecias de Isaías são as que mais falam da vinda do Cristo, que ele fala do seu sofrimento, do seu martírio, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando você vai olhar lá em Mateus, ele apresenta Jesus como rei, e ele mostra o seguinte: tudo isso foi para que se cumprisse o que foi dito no profeta. Ou seja, Mateus, ele consegue fazer uma associação das profecias no Antigo Testamento que falavam de Jesus. Então, todos os livros do Antigo Testamento, eles tinham como foco principal apontar para a salvação na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus que viria ao mundo. Nós observamos que há várias citações. Para você ter uma ideia, o Cristo
para vir ao mundo, ele tinha que se enquadrar dentro de todos os pré-requisitos estabelecidos no Antigo Testamento. Ele deveria nascer em Belém, entendeu? Ele deveria ser filho de uma virgem, então ela não poderia ser o segundo filho, ele tinha que ser o primeiro. Ele entraria em Jerusalém montado no lombo de uma jumenta. Então aqui não é a proposta desse trabalho, mas há inúmeras profecias que falavam acerca de Cristo, do seu ministério, que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos e colocar em libertação os cativos e oprimidos do inferno, de Satanás. Então, todas essas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus, mas a primeira profecia acerca da vinda do Cristo está em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Eu quero prosseguir com você numa reflexão. Todo o Antigo Testamento revela como Deus trabalhou ao longo da história para resgatar o homem dos seus pecados. Em Abraão, dá-se início a uma linhagem da qual viria o Cristo. Quando você olha para o Antigo Testamento e também para a história secular, você observa como Deus trabalhou ao longo da história para resgatar o homem dos seus pecados. Lá no livro de Gênesis fala da queda de Adão e Eva, mas ali também, onde foi o lugar da sentença, foi também proferida a palavra de restauração do homem, que ele se voltaria para Deus. Nós vemos ali Deus levantar alguns pilares, existiram aí nesse projeto de Deus. Noé, através de Noé, Deus achou graça, destruiu todo o gênero humano e preservou a família de Noé. Depois, em Abraão, Deus começa a colocar em ação seu plano. Porque depois de Noé, todo o gênero humano se corrompeu novamente. Mas Deus chama Abraão para, a partir dele, dar início a um projeto de criar um povo, uma nação, e se revelar a este povo e a esta nação de uma forma como ele nunca fizera antes. E estabelecer com esse povo leis, concertos e estatutos. Então, quando nós olhamos a história de Israel, desde que ele vai para o cativeiro, os reis, a história de Davi, nós vemos ali como Deus trabalhou para que esta linhagem fosse preservada, porque dela viria o Cristo, a salvação. Amém, amado? Começa com Abraão, passa por Israel e Deus diz, e através dele abençoaria todas as famílias da terra. A minha família é abençoada por causa de Abraão, por causa do projeto de Deus. Vamos prosseguindo então, subtópico de número 2, anunciado pelos anjos. Até mesmo os anjos participaram e participam do projeto de Deus para resgatar o pecador. Eles não pregam a mensagem do Evangelho, mas trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. No nascimento de Jesus, conforme o relato bíblico, os anjos apareceram a pastores que estavam no campo, anunciando para eles que nascera o Cristo, o Salvador. Então ali nós vemos os anjos, ali houve um coral de anjos, glórias a Deus na terra e paz aos homens a quem Ele quer bem. Então os anjos estavam adorando, os anjos estavam glorificando, mas o que nós precisamos destacar é que o anjo não prega evangelho. O anjo não prega a salvação. O anjo anuncia, os anjos anunciaram que o Cristo chegou. Mas eles não pregavam arrependimento, abandono de pecado, nascer de novo e mudança de vida. Isso aí foi João Batista que pregou, Jesus pregou, Paulo pregou. Esse trabalho, esse privilégio foi dado aos homens. Os anjos apenas
apenas anunciaram a chegada do Cristo e do Salvador. Assim foi com Maria, quando o anjo Gabriel se apresenta, dizendo que ela era bem-aventurada entre as mulheres, porque do ventre dela nasceria o Cristo e o Messias. Mas nós não entendemos pela teologia que o anjo prega salvação. Observa que naquela passagem de Pedro, quando ele tinha que ir à casa de Cornélio, não seria mais fácil o anjo pregar para Cornélio? O anjo vira para ele na visão que ele teve, o anjo disse que ele deveria procurar um homem chamado Pedro. E Pedro compareceu, o anjo poderia pregar para ele: aceita Jesus como Salvador. Mas o anjo não disse assim, porque quem prega o evangelho é o pecador para pecadores. Amém, amado? Então, não confunda o anjo anunciando a chegada do Cristo com o anjo pregando a mensagem da salvação. Amém, meu amado? Há uma diferença muito grande. Vamos prosseguir. Até mesmo os anjos são surpreendidos pelo Altíssimo. Até então, Deus se revelava aos homens por intermédio de sonhos, visão, profecia e às vezes por intermédio da teofania. Deus deixou a sua glória para habitar no útero de uma mulher, na forma de um embrião. Meu amado, esse Deus que nós servimos, que nós aceitamos, ele tem a capacidade de surpreender até mesmo os anjos. Ele está sempre surpreendendo os anjos. Observa como Deus falava com os homens no Antigo Testamento. Deus falava por sonho, Deus falava por visão, por revelação. Lá em Hebreus fala que, havendo Deus falado outrora, através de diversas formas e de diversas maneiras, aprove falar-nos nesses últimos dias através do seu Filho, através de Jesus Cristo. Deus falava de diversas formas e às vezes até por intermédio da teofania. O que é a teofania? É Deus tomando a forma humana, a forma visível. Nabucodonosor, ele viu um quarto homem. E aquele ali era como os deuses, dentro da visão, era um rei pagão falando. Mas nós entendemos ali que era o próprio Cristo que ali apareceu. Ele tomou a forma humana. Abraão, ele preparou comida para aqueles 3 anjos e um daqueles ali era o Deus Altíssimo. Nós acreditamos que é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Josué também teve uma experiência quando aparece diante dele o comandante dos exércitos de Israel, que era o próprio Deus, ou seja, Deus falava de diversas formas, mas Deus agora surpreende até os anjos quando ele deixa a sua glória, quando ele deixa a sua morada e vai habitar no útero de uma mulher. Eu uso aí esta imagem para ilustrar. Olha aí, ele deixou a sua glória, o Deus infinito, ele toma a forma finita. O Deus todo-poderoso se faz agora um Deus carente, dependente, se faz um homem dependente dentro do útero de uma mulher. O Deus provedor de todas as coisas, o Jeová Rafá, o Deus Jeová Jiré, o Deus provedor, ele agora dependia de ser alimentado dentro do útero de uma mulher. Meu amado, esse Deus, ele surpreende até os anjos, porque até os anjos ficaram na expectativa. Como vai acontecer? Como pode suceder o Altíssimo tomar a forma de um embrião dentro do útero de uma mulher? Esse é o Deus que nós servimos, que ainda continua nos surpreendendo. Amém, amado? Vamos ao subtópico de número 3. Desfrutado pela humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, pois todos carecem da graça de Deus. Os pastores que visitaram a Jesus representam as pessoas simples e desprovidas de recursos materiais. Por outro lado, os sábios que o visitaram representam as pessoas cultas, letradas e abastadas financeiramente. Ambos reconheceram a salvação oferecida por Deus. O que eu entendo disso, amado?
que quando Jesus ele veio ao mundo, os primeiros a ver Jesus, tem aquela imagem do presépio, aquela imagem ela não é muito real com o fato histórico, que os reis magos se apresentam ali com ouro, incenso e mirra, até aí é verdade. O único problema é quando eles visitam Jesus, ele já não era mais um bebê, ele já era um menino, ele já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Então não era mais aquele bebezinho ali. Mas a imagem do presépio, o que é verdadeiro ali é a imagem dos pastores, porque esses pastores, eles vão até Jesus e adoram o Cristo menino. Então eu entendo o seguinte: os pastores ali, eles representam as pessoas simples, pessoas humildes, pessoas desprovidas de recursos financeiros, pessoas pequenas, sem muito poder aquisitivo. Mas os outros 3 que visitaram Jesus, os 3 sábios, ou a tradição afirma os 3 reis magos que eram sábios, eles representam os intelectuais, pessoas que têm recursos financeiros, pessoas letradas, pessoas cultas. O que eu vejo é Deus não faz acepção de pessoas. Ele deseja alcançar desde o mais simples e humilde dos homens até o mais letrado e o mais culto dos homens. Ser crente em Jesus Cristo não me faz uma pessoa menos intelectual, menos importante ou mais inteligente. Crer ou não em Jesus é uma decisão pessoal e isto independe se a pessoa tem curso superior ou não. Alguns atribuem aos cristãos, alguns servos de Deus, o título de gentinha, povo pequeno, mente fechada. Mas nós temos aí presidentes, nós temos reis, temos deputados, autoridades, senadores, pessoas, empresários bem-sucedidos, pessoas em Harvard. O fundador de Harvard era cristão. Então nós temos aí pessoas de alto escalão na sociedade. Mas o que chama atenção é que ambos os grupos, tanto os simples como os pequenos, os grandes e os letrados, eles reconheceram que o Cristo chegara e reverenciaram e adoraram. Os pastores da sua forma, adorando e glorificando a Deus. Os 3 sábios trouxeram ouro, incenso e mirra. E ambos os grupos, tanto os sábios como os pequenos, os iletrados, os pastores, ofereceram para Jesus o que eles tinham de melhor. Amém, amado? Então Deus não faz acepção de pessoas. Vamos prosseguir, eu faço aqui uma meditação. Deus incluiu no seu projeto de salvação todas as classes sociais, todas as etnias e culturas. O Evangelho é para as pessoas mais sábias do mundo, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu amado, no projeto da salvação, Deus incluiu todas as etnias. Eu não vou falar raça, porque o termo raça é um termo pejorativo, preconceituoso. Só existe uma raça, a raça humana. Mas Deus incluiu todas as etnias, seja negro, seja branco, seja pardo, seja índio, ou seja, todas as classes, asiático, europeu, americano, africano. Deus incluiu todas as classes sociais, o rico e o pobre, aquele que tem estudo e aquele que não tem estudo, aqueles que carecem da graça de Deus. A salvação, ela é para as pessoas mais sábias deste mundo. Por que eu falo assim? Porque a Bíblia nos assevera que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém pode ter título de doutor, livre docente, ser mestre, ser letrado e ainda assim ser um ignorante espiritual. Então, meu amado, o Evangelho é para pessoas inteligentes e Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está mais a favor das pessoas desprovidas de recursos financeiros só porque ele é pobre,
só porque ele não tem esse conhecimento, porque ele pode ser pobre, não ter estudo e ainda assim ser arrogante, soberbo e prepotente. Amém, amado? Vamos terminar aqui o nosso segundo tópico. Desculpa, o nosso primeiro tópico e já vamos para o segundo tópico da nossa lição. Tópico de número 2, a concepção do Salvador. Nesse tópico, nós iremos estudar como se deu a concepção do Salvador. Por que que Jesus ele não foi gerado pela relação marido e mulher de Maria e José? Amém, amado? Por que que ele nasceu de uma forma diferente de todos os demais homens, exceto Adão? Vamos lá? Subtópico de número 1. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Deus não trabalha às pressas e nem é pego de surpresa. Ele anuncia o fim antes do começo. Ele possui o mais perfeito, absoluto controle sobre todas as coisas e é o Senhor da história. Meu amado, o plano de Deus para a salvação, ele se deu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Deus anuncia o fim antes do começo. Esse Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um conhecimento prévio. O que eu entendo com isso? Que Deus não trabalha às pressas. Pressa é algo para alguém que não conseguiu fazer tudo no tempo hábil e agora se apressa para ver se dá tempo. Eu tenho pressa, você tem pressa, mas Deus não tem pressa. Ele é o Senhor da história, o Senhor do tempo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele tem tudo sobre o seu controle. Então nós observamos que ele tem um controle absoluto. Nada pega Deus de surpresa, nada pega Deus de desprevenido, porque ele é Deus, Senhor, soberano, absoluto sobre todas as coisas. E o plano da salvação já fora por ele planejado, arquitetado, antes da fundação do mundo, porque ele já sabia que o homem cairia, que o homem viraria para ele as costas, mas ele não desistiria do homem. Ele arquitetou um projeto para resgatar o homem dos seus pecados. Amém, amado? Quero fazer aqui uma reflexão. Deus é tão tremendo que em Gênesis ele aponta o começo de todas as coisas e a queda do homem. Em Apocalipse, ele descreve como se dará o recomeço de todas as coisas. Seu único adversário já é descrito antecipadamente como derrotado e lançado no lago de fogo eterno, preparado para ele e para todos que lhe fazem a vontade. Meu querido, pegue a sua Bíblia e observa. Lá no livro de Gênesis, apresenta-se um Deus revelando o começo de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali é a narrativa do começo de tudo. Mas quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vamos ver o recomeço de todas as coisas. Observa que de Gênesis a Apocalipse acontecem inúmeras histórias, fatos, episódios, tragédias, morte, desvio, pecado. Mas mostra-se um Deus que tem um controle pleno e absoluto sobre todas as coisas. Esse Deus, ele é tão tremendo, ele é tão tremendo, mas tão grandioso, que o único inimigo que ele tem, o único adversário que ele tem, o relato bíblico é que ele já é derrotado, que ele já será lançado no lago de fogo eterno, preparado para ele e para todos aqueles que fazem a sua vontade. O anticristo, que é aquele que virá após o arrebatamento da igreja, ele já tem todo um protocolo já pré-determinado do que ele poderá fazer. Então, meu amado, o que é isso? Deus, ele é tremendo. Esse Deus, ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas.
Nele eu posso confiar. Você pode confiar em Deus. Meu amado, Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é poderoso para guardar a minha vida, a sua vida, até o dia da sua manifestação, até o dia da sua vinda por sobre as nuvens, amados. Esse Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele escreve Apocalipse mostrando o final de todas as coisas. Por que ele descreve o final? Porque para ele, passado, presente e futuro, não há nenhuma distinção. Ele anuncia o fim antes do começo. E Satanás e todos os demônios e todos aqueles que fazem a vontade do diabo serão lançados no lago de fogo eterno. E aqueles que servem a Deus, que estão sendo provados, que são perseguidos, muitos martirizados, eles reinarão com Deus na eternidade quando adentrarmos o estado eterno. Amém, amado? Vale a pena confiar nesse Deus e ser fiel a Ele. Subtópico de número 2. O nascimento do Salvador. A chegada do Salvador ao mundo nos leva a refletir acerca dos nossos conceitos de cristianismo. Ele veio de forma simples, numa família humilde, num lugar inapropriado. A humildade e a simplicidade deve ser a marca maior do cristão. Meu amado, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio cheio de glória, cheio de pompa, cheio de poder. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num casarão, ele não nasceu numa família abastada. Ele nasceu, meu irmão, no lugar mais inapropriado. Ele nasceu no estábulo, ele nasceu entre os animais. Ele não foi recebido, o mundo não estava preparado para recebê-lo. Ele veio como filho de um carpinteiro e de uma jovem. Ele poderia vir como filho de rei, ele poderia ser como descendente de Davi, ele tinha direito de vir como rei. Mas ele veio como um simples servo, ele veio como humilde. O que isso mostra para mim? Se o fundador do cristianismo, que é Jesus, ele nos dá um exemplo, isso nos leva a rever os nossos conceitos de uma igreja triunfalista, uma igreja que só vence, só vitória. Mas que vitória é essa? A igreja triunfante, meu irmão, aquela igreja que ela vence o pecado, ela vence a carne, ela vence o mundo, ela vence o inferno, ela vence, meu irmão, as ideologias e as filosofias que se apresentam contra os princípios da palavra de Deus. A igreja vencedora, a igreja triunfante, não é aquele que anda de carro 0 km, que é empresário, que tem empresa, que está por cima, não é aquela igreja que possui as coisas, é aquela igreja que é. Não é a igreja que tem, a igreja que é lavada e remida no sangue de Jesus. É uma igreja humilde, é uma igreja simples, não é uma igreja arrogante, não é uma igreja soberba, não é liderada por homens soberbos, presunçosos, vaidosos. Nós estamos formando uma geração de pregadores, pastores, estrelas, ídolos do nosso meio. Mas o fundador do cristianismo, ele nos dá um exemplo, que ele começou a partir de uma manjedoura para mudar o mundo. Ali é o projeto que ele estabeleceu para mudar a história da humanidade. E ele foi simples e humilde. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cristianismo e de fé cristã, as nossas práticas religiosas, a forma como estamos conduzindo a nossa vida. E a vinda de Jesus, é a forma como ele chegou a esse mundo, é uma forma de nos ensinar que ninguém vai entrar no reino do céu se ele não for manso e humilde de coração. Vamos aqui uma breve reflexão. As circunstâncias e o local do nascimento do Filho unigênito de Deus revelava um propósito maior. Deus intentava fazer morada perpétua no coração dos homens. Por que Jesus não nasceu num palácio? Por que Jesus não nasceu numa casa luxuosa? Por que ele não nasceu cercado de riquezas? Porque o projeto de Deus, ele era de habitar perpetuamente e eternamente
no coração do homem, no meu coração e no seu coração. É por isso que a palavra de Deus nos afirma: filho meu, dá-me o teu coração. O lugar onde Jesus mais deseja reinar, habitar e morar é no seu coração. Ele aceitou nascer numa manjedoura, nascer numa família humilde, mas ele deseja morar e habitar perpetuamente no seu coração. Paulo, escrevendo, ele afirma que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Então, quando eu vejo as circunstâncias e o local que Jesus nasceu, isso me leva a refletir que ele não estava importando com o local onde ele nasceria. Ele não estava importando se era num cercado de animais ou se era cercado por homens ricos e poderosos, mas ele estava interessado de fazer de mim e você a sua habitação. Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Deus habita no coração do quebrantado. Deus habita no coração daquele que é sincero. Deus habita no coração daquele que é reto, daquele que é verdadeiro, daquele que tem um coração quebrantado, aquele que se humilha, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que sabe que não é digno e merecedor da sua graça, mas é pela sua misericórdia que nós somos salvos. Meu amado, essas verdades, elas precisam abalar as nossas estruturas, de nos fazer rever o nosso conceito de fé e de cristianismo. Vamos prosseguir. Subtópico de número 3. Um roteiro divino de vida. Jesus não foi gerado por Maria e José, tampouco poderia ser. Era necessário que ele viesse ao mundo com o mesmo princípio de igualdade do primeiro Adão, a saber, sem a semente do pecado. Ele resistiria ao pecado e, por fim, morreria na cruz. Aleluia. Meu querido, um roteiro divino de vida. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele seguiu todo um roteiro, todo um protocolo pré-estabelecido por Deus. Observa que ele não nasceu da relação marido e mulher de José e Maria. Ou tampouco poderia, porque se ele assim fosse, ele teria nascido sobre a semente do pecado. Ele nasceu de uma forma sobrenatural, semelhante como foi a forma de Adão. Porque a forma que Adão nasceu foi muito mais sobrenatural do que a forma que Jesus. Porque Jesus ele foi introduzido no útero de Maria pelo Espírito Santo. Mas Adão, ele foi o quê? Ele foi feito do pó da terra. Deus pegou, moldou e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele já nasceu adulto. Ele não nasceu menino, ele já nasceu adulto, ele não nasceu bebezinho. Deus não ficou ali trocando a fralda de Adão. Adão nasceu um homem perfeito. Deus não ficou dando uma madeira para Adão, um bebezinho. Ele já tratou com o homem. E Eva também, ele já fez já madura, formada. Então, o que eu entendo por isso? Quando Jesus veio ao mundo, ele teria que vir na mesmo patamar de igualdade. Ele veio para resgatar o homem, a descendência de Adão. Então ele teria que vir dentro de princípio de igualdade. Ele tinha que vir semelhante a Adão, de uma forma sobrenatural, sem a semente do pecado, para resgatar o pecador dos seus pecados. Amém, amado? E ele resistiria ao pecado. Jesus resistiu ao pecado. Ele foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Além de resistir ao pecado, segundo o protocolo, o roteiro divino, ele também morreria na cruz do Calvário, sem gritar, sem reclamar, sem lamentar, mas ele se humilharia até a morte, seria obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o roteiro de Deus estabelecido para o Salvador, para o Cristo. Meu amado, Deus também estabelece um roteiro para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que ser obedientes, ser fiéis ao Senhor até o fim, porque somente assim alcançaremos a promessa divina. Faça uma reflexão.
Ao contrário do que muitos possam pensar, Jesus não veio resgatar o homem das mãos do diabo. Ele veio para cumprir toda a justiça de Deus. Assim sendo, Deus não anulou sua sentença, antes ele mesmo a cumpriu e pagou o preço pelo pecador. Muitos pensam erroneamente, equivocadamente, que Jesus na cruz ele veio resgatar o homem da mão do diabo. Não, ele não veio resgatar o homem da mão do diabo. A Bíblia fala que ele veio resgatar o que se havia perdido. O homem estava debaixo do juízo de Deus, da justiça de Deus. E Jesus ele veio para cumprir toda a justiça de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, porque Deus declarou lá no Jardim do Éden que no dia em que eles pecassem, eles morreriam, ou seja, eles se afastariam de Deus, se tornaram inimigos de Deus e o homem estava debaixo de uma sentença. Então Jesus ele vem como o primeiro Adão, agora o segundo Adão, para resgatar o homem e cumprir a sentença, a justiça de Deus. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecador, não é para resgatar o homem da mão do diabo, mas para resgatar o homem da justiça de Deus, porque ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ele mostrou e provou que o homem que Deus criou era perfeito, que ele poderia cumprir a palavra de Deus e aquela sentença declarada lá no Jardim do Éden, ela recaiu sobre Jesus lá na cruz do Calvário. É por isso que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento ele se fez maldito por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Amém, amado? Encerramos aqui o nosso segundo tópico e já vamos entrar no terceiro tópico da nossa lição. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, amado? Nesse tópico agora, nós vamos destacar a encarnação de Jesus, quando ele toma a forma humana e habita entre os homens. Vamos lá, subtópico de número 1, a encarnação do Verbo. Enquanto homem, Jesus experimentou todas as emoções e limitações que todos os homens sentem. Ele teve fome, sede, medo, tristeza, decepção, solidão e dor. Foi por intermédio do jejum, da oração e da total dependência do Espírito Santo que ele obteve êxito em tudo. Meu irmão, Jesus, quando ele passou por este mundo, ele foi 100% homem, porém 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele não usurpou ser semelhante a Deus. Ele a si mesmo se esvaziou. E ele experimentou todas as emoções, as limitações humanas. Ele teve fome porque ele comeu pão. Ele teve sede na cruz porque ele estava querendo beber água. Ele teve medo quando ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele teve angústia, ele teve tristeza, ele teve decepção, porque os próprios irmãos não acreditavam. Estou falando os irmãos de Jesus, porque Maria e José, eles tiveram vários filhos depois, dentre eles Judas e Tiago. Não é o Judas Iscariotes, nem o Judas discípulo de Jesus, não. Ou tampouco o Tiago, é um outro Tiago. A gente tem que tomar cuidado, porque são várias pessoas com o mesmo nome na Bíblia, são vários nomes e pessoas diferentes. Então Jesus ele experimentou todos os sentimentos, as limitações humanas. Nós entendemos na cristologia, que é uma doutrina que nós estudamos, que é a doutrina de Cristo, que ele foi 100% homem, homem perfeito. Ele não veio aqui como Deus, ele não poderia resgatar o homem enquanto Deus. Ele teria que resgatar o homem enquanto um homem, semelhante a Adão, sujeito a
a carne, as concupiscências da carne, a soberba da vida e ele veio semelhante ao primeiro Adão. Ele estava sujeito à concupiscência dos olhos, à soberba da vida e à concupiscência da carne. Porém, meu amado, ele lutou e venceu. Mas como ele conseguiu ter vitória? Por que Jesus conseguiu ter vitória? E Adão, ele cedeu ao pecado. O segredo de Jesus, irmãos, e o meu segredo, o seu segredo é o seguinte: Jesus, ele orava, jejuava e vivia na total dependência do Espírito Santo de Deus. Observa, por que ele precisava de orar? Ele não era Deus, mas observa, Jesus orava para que ele vencesse a sua natureza carnal, porque ele tinha natureza carnal. Ele tinha uma natureza a ser vencida, o medo, a decepção, a frustração, a angústia, a tristeza. Jesus experimentou todas elas, a fome. Satanás se apresentou para tentá-lo durante 40 dias e 40 noites em que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Meu amado, nós só vencemos as lutas, as tentações, as dificuldades, as nossas limitações quando nós levamos uma vida de jejum, uma vida de oração e a total dependência do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus alcançou êxito e vitória. E a fórmula ele deixou aí para nós. Ele diz que aquele que crer nele fará as obras que ele faz e fará maiores ainda. Porém, se ele orar, jejuar, meditar na palavra e viver na total dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos prosseguir aqui, eu faço uma observação. Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, levantou aleijados, repreendeu o mar, multiplicou pães e libertou os cativos. Todavia, seu foco principal estava na cruz do Calvário, pois dali seria dado o tão esperado brado da vitória. Meu querido, eu quero que você reflita nisso. Jesus curou paralítico, Jesus ressuscitou mortos, Jesus acalmou a tempestade, Jesus operou sinais, prodígios, ele pregou o evangelho, falou do arrependimento. Mas o foco principal, a razão principal da vinda de Jesus era o Calvário. O Calvário é um equívoco e um engano quando nós pensamos que Satanás matou Jesus na cruz do Calvário. Na verdade, entendo que Satanás nunca desejou que Jesus chegasse até o Calvário. Na verdade, ele até lutou para que Jesus não fosse lá. Ele apresentou-se para Jesus, oferecendo para ele toda a glória deste mundo. Ele diz: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Não precisa de cruz, não precisa de Calvário, não precisa de sofrimento, não precisa de dificuldade, não precisa de perseguição, não precisa ser ferido, não precisa receber a coroa de espinho. Tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Meu irmão, o caminho que conduz até a Deus, irmãos, é o caminho estreito, é um caminho de dificuldade, não é um caminho de facilidade, mas o caminho da perdição é um caminho largo, é um caminho que agrada aos olhos, semelhante a Ló, quando olha para as campinas e ele deseja habitar ali, mas não sabia que aquilo que se apresentava para ele como algo bonito, como riqueza, prosperidade, em breve se tornaria a sua tragédia, a perda de tudo que ele construiu ao longo de anos de trabalho. Jesus, ele tinha como foco principal a cruz do Calvário. E mesmo lá na cruz do Calvário, Satanás ainda tentou fazer com que ele descesse da cruz. Eles disseram: desça da cruz e creremos em ti. O que era aquilo? Era, mais uma vez, a tentativa de Satanás fazer com que Jesus se exibisse, mostrasse o seu poder, mostrasse que ele era o Filho de Deus. E Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele e o Pai sabia quem ele era.
E nós não precisamos provar nada para ninguém, meu amado. Continue servindo ao Senhor, sendo fiel. E entenda que o foco de Jesus, ele poderia ter curado todos os enfermos, como curou, ressuscitou. Mas observa, Jesus não passou lá no cemitério para ressuscitar todos os mortos. Jesus não passou no leprosário para curar todos os leprosos. Jesus não curou todos os enfermos da sua época. Jesus não levantou todos os paralíticos da sua época. Jesus não resolveu todos os problemas das viúvas da sua época, porque o foco principal de Jesus era o Calvário, era a cruz do Calvário. Ele precisava chegar até a cruz. Sabe por quê? Porque era lá na cruz que ele daria o brado da vitória. Pai, está consumado. Oh, aleluia! Foi ali que se concretizou a minha salvação. Foi ali que se concretizou a sua salvação. Foi a partir daquele brado, foi lá na cruz do Calvário que ele conquistou a sua salvação, a sua vitória, a minha salvação e a minha vitória. Eu uso esta imagem para ilustrar Jesus na cruz do Calvário. Esse era o foco principal. Alguém que descreveu Jesus com tamanha precisão. Eu posso destacar aqui João Batista. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez seja a maior definição do que foi Jesus, da sua vinda. Ele veio para tirar o pecado do homem, para resgatar o homem para Deus novamente. Vamos prosseguindo, subtópico de número 2, a humilhação do servo. A primeira vinda de Jesus a este mundo foi marcada pela humilhação e sofrimento. Ele veio como um humilde servo e cordeiro submisso. Ele não veio para reinar e ser servido. Pelo contrário, veio para servir e ser obediente até a morte de cruz. Observa a humilhação de Jesus. Jesus, amado, primeiro, olha que situação vergonhosa, de vexame. Ele não nasce junto da família. Ele não nasce cercado dos avós, dos tios, dos parentes. Ele nasce no meio de uma manjedoura. Lá tinha vaca, tinha animal, lá tinha bichos, tinha vários animais ali. Mas ele nasceu ali, ele não nasceu num palácio. Segundo, ele não entra em Jerusalém montado num cavalo alazão, num cavalo árabe, um cavalo de guerra. Ele entra montado num lombo de jumento. Ele foi chamado de glutão. Os irmãos não acreditavam nele. A passagem de Jesus por este mundo foi marcada pela humilhação, pela aflição, pela perseguição. Mas ele foi submisso a Deus, ele veio ao mundo humilde como cordeiro, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi fiel à sua chamada, à sua vocação. Ele foi humilhado, ele foi esmurrado, cuspiram no seu rosto, zombaram de Jesus. Meu amado, quero dizer para você, ele diz que o servo não é maior do que o seu senhor. Se fizeram assim com ele, imagina o que faria com os servos. E quantos de nós, quando somos humilhados, quando somos maltratados, perseguidos, caluniados, difamados, queremos voltar para trás, queremos desistir do ministério, queremos deixar tudo porque somos apedrejados, somos às vezes injustiçados pela classe. Se você que é professor, às vezes tem aquele aluno, aquela pessoa que vive aí te perseguindo, te caluniando, te perseguindo, meu irmão. Meu irmão, continue olhando para Jesus, não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus foi humilhado, Jesus foi perseguido. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Se ele disse certa feita, quando ele estava carregando a sua cruz, as mulheres chorando e abraçaram, chorando por ele. Ele falou: olha, não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos. Se em madeiro verde eles fazem isso, o que não farão então em madeiro seco? O que Jesus estava querendo dizer? Olha, eu sou um madeiro verde.
E não é normal botar lenha verde no fogo. Eu não merecia ser lançado no fogo, eu não merecia passar por tudo isso. E eu sou madeira verde. Chorem pelos vossos filhos, porque os vossos filhos são madeira seca. Eles merecem ir para o fogo. Então, meu amado, se fizeram assim com o nosso Senhor, imagina o que será com nós. Muitas vezes nós seremos desprezados, nós seremos colocados como carta fora do baralho, nós seremos tidos como bobos, seremos tidos como atrasados, retrógrados, como tentam colocar esta imagem daqueles que servem a Deus, mas vamos prosseguir, porque é o tempo da humilhação, mas ao tempo da exaltação. A Bíblia fala: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que Ele ao seu tempo vos exaltará. Meu irmão, hoje nós somos humilhados, mas amanhã Deus muda a nossa história e nos coloca nos lugares altos. Amém, queridos? Vamos prosseguir. Terceiro e último subtópico da nossa lição: o exemplo a ser seguido. Jesus foi um mestre por excelência. Seus ensinamentos não se limitavam a teorias acerca da lei e do amor. Ele demonstrou o amor na prática. Ele não falou apenas de humildade. Ele a demonstrou no seu caráter e em suas ações. Meu amado, nós precisamos compreender. Jesus, ele foi um mestre por excelência. O maior pedagogo, o maior ensinador, o maior mestre de todos os tempos. O que torna Jesus como o maior mestre de todos os tempos? Porque Jesus não ficou somente dentro das teorias da lei e do amor, como faziam os escribas e fariseus que conheciam toda a lei, mas desconheciam a prática do amor, a demonstração da misericórdia. Jesus, ele não falou somente de humildade, ele foi humilde, ele foi manso, ele se mostrou quebrantado. Jesus, ele se sentava para comer com as pessoas mais desprezadas da sociedade. Quando aquele homem estava à beira, caído no chão, há anos esperando ser curado. Senhor, há anos que eu estou aqui, ninguém se apresenta para me ajudar, para me socorrer. Jesus estende as mãos sobre aquele homem. Aquele homem certamente estava fedendo urina, porque quem é paralítico, ele não tem como ir ao banheiro. Ele estava ali há anos, aquele homem estava fedendo. Aquele ambiente ali estava um ambiente de odor. Jesus foi aquele lugar. Jesus, ele sentou com as pessoas mais simples da sua época. Jesus, ele não somente falou do amor, ele demonstrou o amor. Meu amado, eu me preocupo muito que eu não venha me tornar um teórico da fé, um teórico do amor, um teórico da humildade. Essas virtudes, essas qualidades, esses atributos, eles precisam ser demonstrados na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso caráter, nas nossas ações. Nós não podemos ser apenas teóricos, nós não podemos ser apenas professores, nós precisamos ser aqueles que observam a palavra de Deus. Nós temos que ser um referencial para os nossos alunos. A igreja precisa ser um referencial para esta sociedade. Eu sou da opinião que muitos nessa sociedade não estão rejeitando, não é o Jesus que morreu na cruz do Calvário, estão rejeitando a igreja hipócrita, pré-pastores hipócritas, aqueles que querem o dinheiro, que querem bens, que querem riquezas, mas não demonstram amor e interesse pelas almas. Jesus, ele é um exemplo a ser seguido, ele não somente pregou, ele viveu. Amém, amados? Eu quero fazer aqui uma última reflexão, uma última meditação, já estamos encerrando. Jesus não ficou no campo das intenções, das ideias e das teorias. Ele foi muito mais adiante. Sua humildade foi demonstrada nos seus atos. Sua coragem foi vista na forma como confrontou os religiosos e autoridades hipócritas. Ele foi exemplo de humildade e coragem. Meu amado, Jesus, ele é um exemplo para nós, tanto de humildade como de coragem. Humilde como filho do carpinteiro. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
mas também Jesus, ele tinha um traço da personalidade dele que está faltando para muitos que professam a fé. Ele tinha coragem de confrontar os hipócritas da sua época, coragem de confrontar aqueles que se diziam homens de Deus e não era. Ele teve a coragem de confrontar aqueles que eram tidos como autoridades eclesiásticas, que perderam o amor pelas almas e preocupavam-se agora em manter o seu status, a sua posição, as suas honrarias. Meu amado, Jesus, ele teve coragem, ele teve humildade, ele foi manso como a pomba, porém, ele foi prudente como a serpente. Em Jesus eu vejo traços de humildade, mas eu vejo em Jesus também uma coragem, uma determinação e uma valentia. Ele morreu, mas morreu pregando aquilo que ele acreditava. Ele não mudou o seu discurso, ele não mudou as suas convicções, mas ele morreu por aquilo que ele acreditava. Meu irmão, há um pensamento que diz: se você não tem um bom motivo para morrer, você também não tem um bom motivo para viver. Por qual causa você morreria? Jesus morreu porque ele acreditava na verdade, ele pregou a verdade. Eu admiro Jesus, porque ele não ficou somente no campo das intenções, das ideias e das teorias. Ele foi para a prática. Vamos encerrar agora a nossa lição? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome. Ensina-nos, ó Pai, a ser semelhante ao que foi o seu Filho. Dá-nos a humildade, dá-nos a coragem, a ousadia, a intrepidez de lutar por aquilo que acreditamos, de transformar essa sociedade, de levar essa sociedade a pensar, de confrontar a mentira, o engano, o erro, as astutas ciladas de Satanás. Levanta homens e mulheres que não fiquem apenas dentro do campo da intenção, das ideias e das teorias. Levanta homens que vivem a tua palavra, que demonstram amor, que sejam humildes, quebrantados, que tenham uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida em obediência à tua palavra. Meu Pai, eu creio na minha geração que o Senhor é poderoso para levantar nessa última geração, antes da sua volta, homens e mulheres cheios do teu Espírito. Meu Deus, abençoe esse professor, esta professora que esteja passando luta, perseguição, humilhação e dificuldades. Dá a ele vitória, perseverança, muda a sua história. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém.